Olá, vocês que acompanham o Jornal Folha de Séries. Hoje estamos com uma pessoa fantástica aqui no estúdio, a professora Eliane Bernadette, professora, já foi vereadora, secretária estadual. Então, Eliane, seja bem-vinda aqui no nosso estúdio. Bom dia, Ferdinando, bom dia a todos os que acompanham a Folha. É um prazer estar aqui com você e contar um pouco da minha história e da minha trajetória. Isso é muito gratificante para mim. Conta pra gente primeiro o que te fez escolher a função de professora. Eu venho de uma família de professores. Meu pai, em memória, o professor Antônio José de Faria, professor, foi seminarista, deixou o seminário e já se tornou professor no Colégio Imaculada, na época dos freis. E minha mãe, a Jabimael Pires de Faria, também professora, gestora, né, na época diretora do João 23, e eu penso que isso vem no sangue, porque desde pequenininha eu brincava com meus irmãos, nós somos 5, né, com meus 4 irmãos, tinha um tanque em casa, assim, e tinha cimento vermelho, e aí a gente pegava o giz e fazia as tarefinhas com eles nesse tanque. E são essas coisas assim que me encantava de ser professora, da gente poder ajudar o outro. E já que a gente ajudava os irmãos, então isso veio na minha mente. Eu quero ser como meu pai e minha mãe. E eles nos criaram, os 5, sendo professores, né? Então isso é maravilhoso, é um legado. A gente traz no sangue. Na minha família tem a Miriam, professora também, Lilian, que ainda está na ativa, que também é professora, e eu. Então, os 2 irmãos foram para a área bancária, que é o Ivan e o Paulirã, e nós, mulheres, fomos para a área da educação. Conta para essa turma aqui, como foi o primeiro dia, a primeira aula que você esteve? Como foi? Como foi a reação? Vou te contar. Eu fazia o magistério ainda. Eu sempre... eu busquei me aprimorar na área da educação, né? Na época tinha o técnico em magistério. E eu, como sempre, falo muito, né? Sobressaio com as minhas falas, e fui convidada para dar aula no Pingo de Gente. Não sei se você lembra, hoje é Solar, né? Era da Shirley, e ela me convidou. E eu fazia o magistério ainda e fui trabalhar com a turma de pré. Eu fui alfabetizar. E isso, para mim, eu era muito novinha, né? Eu não tinha nem terminado ainda o magistério. E peguei uma turminha se não me engano, era de 15 a 20, não lembro o total de alunos, mas lembro de muitos deles. Dr. Glauco, que hoje é médico, o Robledo, que hoje é contabilista, a Larissa, que é a filha da Shirley, a filha da Maritônia, como é? Maria Antônia, eu acho o nome dela. Então, o filho o filho mais novo do Buriti, o Fernando, parece que é Fernando. Então, assim, era uma turma meninos muito... que tinham energia, né? E eu também tinha uma energia, porque eu era muito nova, né? E a Shirley me ajudou muito nessa questão, porque ela toda a vida foi muito organizada em tudo que ela faz. E tudo, eu falei para ela, tia Shirley, eu chamo ela de tia até hoje, falei, tia Shirley, a senhora tem que me ajudar então. Eu até assumo a turma, mas eu preciso que a senhora me oriente. E quando eu entrei, era ali um sonho concretizado. Imagina eu, novinha, com aquele tanto de menino me olhando, esperando que eu os ajudasse, né? E para mim foi maravilhoso, muito gratificante. Mas como era alfabetização, e era a primeira turma que eu trabalhava como regente, eu moro ali na 27, até hoje moro lá. E eu subi a rua muitas vezes chorando. Por quê? Pela insegurança. Será que eu vou conseguir, no final do ano, fazer com que meus alunos tenham lido, estejam escrevendo de forma correta? Muitas vezes eu subi a rua chorando, com medo de não alcançar o meu objetivo, que era com que ele saísse no prezinho, lendo e escrevendo.
Com certeza alcançou esse objetivo. Alcancei. Essa determinação que eu sei que você tem, eu tenho certeza que foi fechado com chave de ouro. Mas conta pra gente uma coisa, houve algum fato muito engraçado que possa ser compartilhado com a comunidade entre você e seus alunos? Olha, nessa turma teve um fato assim, não é engraçado, mas é de correção, né, que a Shirley fez comigo. Eu fazendo caligrafia com os meninos, e na hora que eu tracei o F, porque a gente fazia tarefa no caderno de caligrafia, eu não subi o F, e aí, como a gente já havia combinado, ela me chamou, falou assim, Eliane, quando você for fazer outra caligrafia, leva o F até lá em cima, até para corrigir, ela corrigia de forma carinhosa, né? Agora, um fato muito interessante foi quando eu estava dando aula no Sapé. Eu trabalhei no Sapé também, né? Na zona rural. E meu cabelo era muito cacheado. Assim, hoje eu faço uma escovinha, mas ele era muito cacheado. E eu tive um aluno que ele chegou e falou assim, professora, eu tenho uma vontade tão grande de pegar no seu cabelo. Eu falei, mas por quê? Ele falou, seu cabelo é chamativo. Parece que ele fica assim, armadinho, durinho. Eu falei, não, meu filho, pode pegar. O cabelo é bem fininho, pode pegar. E ele foi lá, pegou e falou assim, eu nunca imaginei que fosse desse jeito. Então, são coisas que marcam, né? Mais uma perguntinha, só para a gente poder explicar para a comunidade. O que te mudou quando você começou até hoje com os alunos? Ah, muita coisa. Porque a gente aprende, né? A gente vai para a gente ensinar, mas a gente tem que ter a mente e o coração aberto para aprender. Então, assim, eu tive um aluno que isso eu conto essa história até hoje. Ele foi meu aluno do 3º ano, se não me engano. Ele não lia, ele não fazia leitura e não falava em público, porque eu tinha o hábito de, na hora de fazer a leitura, o menino ficar em pé, pegar o livro, né, ler em voz alta e tudo. E toda vez que eu o convidava, ele não queria. Aí eu convidei a mãe dele e ela falou para mim assim, não, Eliane, nas outras escolas já mandaram eu levar ele até para a PAI, porque na época os meninos que não tinham um atraso, né, levava para a PAI. Eu falei, mas ele tem algum laudo? Ele tem algum... Não. Eu falei, então tá. E trabalhei com ele. Primeiro dia que ele leu, porque ele conseguiu ler em voz alta, para mim foi, assim, muito gratificante. Então, a gente já fazia um trabalho de recuperação paralela naquela época que a gente não sabia que era. E hoje ele é um vendedor. Hoje ele fala mais do que o homem da cobra. Você conversa, você encontra com ele, ele fala, e nunca esquece. Muito agradecido. Então, assim, o que eu aprendi? Que a gente sempre tem algo a aprender. Nunca é definitivo dentro da educação. Hoje, eu estou estudando para dar aula para gestores. Eu faço parte hoje do Alfa Mais, na parte de gestão escolar. E até hoje eu estou estudando. Então, assim, educação, ela é diária. Você nunca pode dizer que você sabe tudo. E o que eu aprendi com os meus alunos? Aprendi a ter paciência, a ser mais caridosa, a ser, sabe assim, sem discriminação. Toda a vida eu tratei todos iguais. E isso faz a gente crescer de uma forma diferenciada. E nunca pensei que eu fosse mais do que eles, porque nós estamos no mesmo nível. Eles estão lá para aprender, mas eu também tenho que estar lá para aprender. Porque muitas vezes o que eu levo naquele momento não é o que eles querem algo diferente, e eu preciso fazer algo diferente para atingi-los. Professora, mudanças foram demais, né? Tecnologia, até a parte social, né? O que você mudaria se pudesse na educação hoje? Hoje, menos sobrecarga para o professor, porque o professor hoje ele trabalha muito, ele tem muita papelada para... Hoje não é nem papelada, hoje é computador, né? Muitas ações para serem feitas, para serem entregues a tempo e a hora. E eu vejo que isso distancia o professor do aluno. Isso distancia.
É uma das coisas. Outra coisa que eu mudaria, a valorização financeira do professor. Porque em outros países você vê que o professor ele é aquela profissão de ponta, né? Eles reconhecem que sem professor não existe outra profissão. E o Brasil não. O Brasil ele trata o professor como, vou dizer assim, lá para o final da fila, né? Tem outras profissões, mas todas essas passam por nós. Então, assim, valorização, menos sobrecarga. Penso até assim, salas menores, sabe, que tenha menos aluno, que não tenha 35, 40 alunos numa sala, porque você aí não consegue ajudar na individualidade de cada um. E porque hoje na educação do Estado, você vê que o investimento feito pelo nosso governador é muito alto, né? Coisa que a gente nunca viu na história do Estado de Goiás. Então, a parte de infraestrutura das unidades, ela está muito boa. Então, falta mesmo investir no professor. Pessoal, como eu disse, nós temos uma pessoa aqui espetacular, muito serviço prestado para a região do Vale de São Patrício e também, principalmente, para a cidade de Séries. Professora, também vereadora. Eu estive presente, eu acompanhei, tive o prazer e a honra de estar na Câmara Municipal de Séries e acompanhar a professora Eliane apresentar seus requerimentos, seus projetos também. Professora, qual o projeto que te deixou assim, mais assim, como realizar com um serviço prestado? Você prometeu muita coisa em palanque que você cumpriu, né? Sim. Você pretende cuidar da educação. Mas o que mais te chamou a atenção, assim, você conseguiu a aprovação de todos os edis daquela casa? Olha, eu fui, na nossa gestão, eu fui a vereadora que mais apresentei projeto de lei dentro da Câmara. E penso que todos eles são relevantes para a comunidade, todos eles. Alguns foram transformados em leis e não foram executados até hoje, né? Que eu acho que a gente precisa, como cidadão, cobrar essas leis que foram votadas pelos edis, que foram sancionadas pelo prefeito, e elas precisam sair do papel, né? Então, assim, dentro da minha gestão como vereadora, foi a parte de trabalhar com as mulheres. Eu acho que nós, mulheres, a gente sofre muito discriminação, a gente sofre muito preconceito. E quando eu lançava um projeto em relação à proteção da mulher, eu sempre recebi a aprovação dos meus colegas. Agora, me chama muita atenção, que até então não existia o dia de proteção contra o câncer de próstata no município de Séries. E quem fez a propositura fui eu. Até eles brincam, nossa, Eliane, nós tínhamos a maioria aqui e a gente nunca pensou nisso, a gente pensava no Outubro Rosa e tudo. Falei, pois é, então agora vocês têm um dia especial para cuidar disso. Então, assim, a pauta da mulher, para mim, foi muito definitiva na minha gestão, nas minhas proposituras de projeto. Mas trabalhei também com a proteção animal, né? A gente fez uns projetos bons sobre a proteção animal. Dentro da área da educação, vários projetos da inclusão, que foi uma luta muito grande sobre a inclusão também, tem vários projetos aprovados, e outros na área de meio ambiente, na área da saúde, e outros que eu não pude nem colocar em pauta, porque iam causar alguma polêmica e me pediram para tirar de pauta. A professora Eliane é também casada com o Gilson Lemos, e tem uma família bonita, bacana. Conta um pouquinho também da família, não vou deixar Sim, fora, não, né? Posso. Eu sou filha, como já disse, de Antônio de Faria e de Abimael. Eu tenho 4 irmãos, Miriam, Ivan, José, que foi jogador do Séries, né? O povo chamava ele de esquerdinha, muito bom de bola e é até hoje. A Lilian, que é professora no João 23, e o Paulo Irã, que trabalhou no Itaú muitos anos. O meu esposo, ele é filho do seu Wilson, da dona Áurea. Tenho 2 cunhados, o Fábio Lemos e o Hugo Lemos. E tive o privilégio de conhecer o Gilson, né? Eu conheci o Gilson como árbitro de futebol.
e começamos a namorar na antiga BB ali. E o padrinho do nosso namoro foi o Marcão e a Sandra, né? O Marcão do vôlei, o professor Marco Aurélio, eles que nos aproximaram. E do nosso namoro, que não durou muito tempo, nosso namoro eu acho que não foi menos de 1 ano, a gente casou e falei para ele, como eu já tinha uma idadezinha avançada, né? Falei para ele, olha, se você quiser ter filho, nós temos que ter filho ontem. Porque se não for ontem, nós não vamos ter filho. Porque aí eu não vou ser mãe, vou ser vó, né? E logo nós casamos em dezembro e minha filha nasceu em fevereiro do ano seguinte. Uma menina maravilhosa, Maria Clara, me dá muito orgulho. Hoje ela está no 8º período de odonto, o ano que vem ela forma, com 21 anos. E a nossa família, nós somos uma família humilde, simples, moro no fundo da casa da minha mãe, porque foi um compromisso de nós filhos, quando meu pai se foi, nós nos reunimos e decidimos que eu, que moraria no fundo, a minha irmã Lilinha moraria com ela, e nós só a deixaríamos no dia que ela também fosse, que aí a gente ia assumir e vai assumir a nossa vida fora do espaço da minha mãe e do meu pai. Então, nossa casa é uma casa bem humilde, bem simples, mas lá nós temos amor, a gente, como toda família, tem os desentendimentos, mas nós temos muita alegria, muita parceria, e eu sinto muito orgulho da família que eu tenho, não orgulho de... Na essência da palavra, porque ser orgulhoso é ser uma pessoa com muita empáfia, mas não é isso. Eu sinto orgulho de ter a família que eu tenho, porque Deus me proporcionou uma filha maravilhosa e um marido que é um parceiro, que é um companheiro. É meio sisudo, assim, fica mais fora do espaço, mas é meu companheiro sempre, é minha força fora da minha casa. Ele sempre me apoia nas minhas atitudes, me cobra, me chama atenção quando é preciso, mas é o meu parceiro e a gente está junto. É isso aí, tendo Deus na família, tudo vai bem. Então, é um exemplo que a professora vem deixando aqui para a gente e que sirva para nós todos, né? Olhar como estão nos nossos parentes, nossos queridos, nossos irmãos, nossos pais, né? Como eles estão, porque a vida passa bem rápido. Professora, outra façanha que a senhora vem fazendo aqui na comunidade de Séries, secretária de Esporte e Cultura, né? Conta pra gente como é que foi os primeiros trabalhos de janeiro até agora, né, que você assumiu essa pasta, não é isso? Eu vou te falar, comecei em janeiro, Ferdinando, foi uma surpresa para mim. Nunca imaginei. Sou esportista minha vida toda, né? Eu fui atleta de vôlei, fui atleta de handebol, de futebol de campo, futebol de salão. Só não joguei basquete porque a minha estatura não me permitia tal. Toda a vida gostei muito. Fui cantora, não sei, festivais aqui de Séries eu já cantei em vários, Ferial, o festival que a Aparecida Machado fazia antigamente, né? Cantei em vários festivais, Nilcinho tocando, o Carlinhos competindo, o Giovanni, que hoje é o padre Giovanni, também competia, né? Então, assim, é uma história nessa área da cultura. E toda a vida gostei muito de dançar, toquei em fanfarra muito tempo na minha vida. Então, o esporte e a cultura fazem parte da minha vida, da minha história. E quando o prefeito Edmário me convidou, eu assustei. Porque eu falei, gente, é uma secretaria nova. Nós não temos uma dotação orçamentária própria. E quando a gente assumiu, eu falo a gente porque a Sara é a minha diretora de Esporte e Cultura. E hoje, dentro da secretaria, trabalhamos na área administrativa, só eu e a Sara, né? Então, quando nós assumimos, falei, Sara, mulher na frente de esporte, o pessoal vai falar até, mas nós, como sempre, vamos superar. E eu até comentei com ela que essa semana, uma pessoa falou para mim assim, Eliane, um vereador, não vou citar o nome, quando saiu o seu nome para a pasta de Cultura e Esporte, ele falou que não ia para frente, que não ia dar certo. E
a gente está provando que mulher também faz. Não tem espaço. Onde a gente coloca, onde mulher é colocada, mulher faz acontecer. Mulher tem um jeito diferente de fazer, mas ela faz acontecer. E assim, estamos fazendo muitas mudanças, sabe? Assim, já participamos da terceira etapa do Marruco, né? Você estava lá com a gente. Vários campeonatos dentro da cidade na parte de futebol de campo, ali no Beira-Rio, lá no Centro Olímpico. Sempre o José Testão fez um campeonato no Centro Olímpico, Itamar fez um no Beira-Rio. Hoje, a gente tem também, dentro da área de esporte, o Bolsa Atleta, que a Prefeitura tem um programa que se chama Programa Bolsa Atleta Municipal. E esse programa, ele subsidia alguns esportistas, alguns atletas de forma mensal e alguns de forma esporádica. Então, nós temos hoje 8 atletas que são subsidiados pela Prefeitura no valor de R$ 500, R$ 600 por mês. E alguns outros que a gente atende, igual o Ézio, que esteve no Campeonato Mundial de Handball da Croácia, nós ajudamos, nós patrocinamos uma parte para ele, como atleta. O Robson, do Jiu-Jitsu, a gente patrocinou agora uma competição que ele foi a nível mundial. Então, assim, a gente está tentando fazer de forma diferente, né? Então, nós temos dentro desse programa a Ana Beatriz, que hoje é uma goleira de futsal, de futebol de campo, que ela joga até na Ferroviária, né? Então, assim, são coisas mínimas, mas que para nós é de grande importância. E a gente apoia. Vou dizer para você tem jogo de camisa para dar para... Não. Você tem bola? Não. Você tem rede? Não. Mas isso nós vamos conseguir paulatinamente. Porque, como é novo, nós temos que fazer um projeto, a gente tem que levar, porque a LOA vai ser votada agora, né? Vai ser apresentada agora. E nós precisamos colocar nossos projetos para o ano de 2026 dentro da LOA e do PPA. Professora, agora também tenho aí, nesse sábado agora, o Canta Séries. Conta para a gente um pouquinho desse festival. Esse aí foi uma história, foi um desafio do nosso prefeito Edmário, feito para mim e para nossa secretaria. Todo mês de julho, muitas vezes a gente não tem atividades dentro da cidade para o final de semana. Então, ele me chamou, junto com o Ribas, secretário de administração, e disse assim: Eliane, faz um planejamento para você atender os finais de semana do mês de julho, para a gente movimentar um pouco a cidade. Aí eu ainda brinquei com ele: você tem dinheiro? Porque eu não tenho, não, brincando. Ele falou assim: não, vê aí, faz. Aí nós programamos todos os finais de semana do mês de julho. E aí fomos analisando, né? Primeiro e segundo não tem nenhuma atividade, nem séries, nem Rialma, assim, não tinha, né? Porque agora já surgiram várias. E na terceira semana é o aniversário de Rialma, e na quarta semana já é fim de férias, onde a prefeitura também, pela assistência social e pelo meio ambiente, estão desenvolvendo colônia de férias. Então, nesses 2 últimos já tinha programação. Então, no nosso cronograma ficou, para esse sábado, dia 5, o Festival Canta Séries. O que seria? Seria o resgate dos nossos antigos festivais. Falei para a Sara, eu acho que não é da época da Sara, né? Mas é da minha época e da sua, que a gente fazia festival aqui, o povo inscrevia, tinha tanta inscrição que tinha que dividir, né? A gente fazia uma preliminar na sexta e no sábado, e no domingo era a grande final. Dessa vez, nós abrimos a inscrição dia 24 de junho e terminamos a inscrição ontem. E nós temos hoje 11 inscritos. A gente tem apresentações ecléticas. Nós temos crianças de 10 anos e temos senhoras de 70
né, que vão participar. Temos ali, vamos ter um rock, vamos ter rap, vamos ter sertanejo, MPB, então está bem eclético as músicas que vão ser apresentadas, né? E a banda, nós vamos ter uma banda que vai acompanhar todos esses concorrentes e os nossos jurados. Nós estamos lá trabalhando nessa linha. Então, ontem, até conversando com um empresário, ele falou, nós já temos que pensar no segundo, mas nós temos que pensar de forma diferenciada, categorias diferentes. Eu falei, isso é projeto, né? Porque como foi uma coisa muito no estalo, a gente fez um edital bem rapidinho, as regras básicas no festival, aprovamos os quesitos que vão ser avaliados e vamos trabalhar em cima desse. Aí terminou esse, a gente já vai pensar no segundo Canta-Séries. Professora, tem premiação, né? Lógico. Quem vai ganhar prêmio? De qual lugar a qual lugar vai ter premiação? E depois fala para a gente, tem apoiadores, tem colaboradores, porque uma ação dessa não fica muito barato para fazer sozinho, né? Não. Olha, nós vamos premiar primeiro, segundo e terceiro lugares. O primeiro lugar vai ganhar um troféu e o valor de R$500. O segundo lugar, um troféu, o valor de R$300. E o terceiro lugar, o troféu e o valor de R$200. Então, essa iniciativa ela é da Prefeitura Municipal, através da solicitação do prefeito Edmário, que sempre apoia as nossas iniciativas, do Marcão, que está sempre presente com a gente, nosso vice-prefeito, a primeira-dama Lucelma. E aí contamos com as parcerias da Secretaria de Desenvolvimento Social, com a parceria da Secretaria da Saúde, que é a Dora, Desenvolvimento Social é a Lucelma, e da Secretaria de Segurança Pública, que é a vereadora Simone Rosa. E aí nós traçamos esse projeto e fomos atrás de colaboradores, de empresários para nos ajudar nessa premiação. E aí nós tivemos o apoio do doutor Adriano, do deputado Wagner Neto, do vereador Lucas Biola e da Michele Zaibach, que ela é dona da Gloss, né, e esposa do doutor Ricardo Zaibach. Então, esses foram os nossos patrocinadores para que a gente pudesse doar esse valor, que é simbólico, né, para quem apresenta, mas é de grande valia para nós. Professora, essa ação vai ser realizada lá no Centro Cultural mesmo ou vai ter outro local? Não, nós vamos realizar o primeiro Canta-Séries no Centro Cultural. Ele vai acontecer amanhã, às 19h30 a gente inicia e vamos ter as 11 apresentações e uma apresentação surpresa e depois o final. E nós vamos realizar dentro mesmo do Centro Cultural. A entrada vai ser franca? Ou tem Sim, não, a entrada franca. E aqui eu quero convidar. Eu sei que o seu jornal ele tem uma aceitabilidade muito grande no Vale de São Patrício. E aqui eu quero convidar, não só os cerezinos e rialmenses, mas todos do Vale de São Patrício. Venham prestigiar o evento. É um evento feito de coração para quem vai estar lá, preparado, trabalhado, apoiado por várias mãos, mas se não houver o público presente, a gente fica um pouco frustrado, né? Então, eu quero aqui conclamar as pessoas que participem conosco. Dá uma força para a gente, vamos aplaudir nossos concorrentes e vamos fazer algo diferente nesse final de semana em Séries. Aí, pessoal, esse não é nenhum convite, é uma intimação, porque a cidade do interior geralmente tem pouca ação para os jovens, né, para a terceira idade, e um evento nessa propositura, ele tem muito a oferecer, além de ter os talentos, os músicos da nossa região, a gente estaria valorizando, aprendendo um pouquinho mais, porque todo mundo tem a vontade de cantar no banheiro, todo mundo canta, né? Canta. Todo mundo canta, mas é uma oportunidade de ver aqui a cidade de Séries, né,
podemos falar o Vale de São Patrício, com essa ação, que ela é uma ação aberta, né? Ela dá condições e opções para todo mundo participar. Professora, eu estarei lá com o maior prazer, uma honra estar lá com vocês lá. Parabéns à gestão, parabéns a você pegando essa pasta, que ela não é fácil, mas se você está desdobrando e está deixando todo mundo feliz, a juventude feliz. Para as considerações finais, fique à vontade, o microfone é seu. Eu agradeço mais uma vez a sua a abertura para que a gente viesse aqui fazer essa pequena fala com você. Mas, além do dia 5, nós vamos ter atividades no dia 11 e no dia 12, que eu também já gostaria de deixar registrado e convidar as pessoas para participarem. No dia 11, na sexta-feira, nós vamos fazer uma noite evangelística. Vai acontecer no Curumim, ali na área da Academia da Saúde. A Igreja Assembleia de Deus, com a Comunidade Madureira, vai fazer momentos de louvor, adoração e pregação em agradecimento para o semestre que termina, pelas férias e pelo novo semestre que inicia em agosto. No sábado, dia 12, a Prefeitura estará colocando ali naquela rua interditada, ali eu falo assim, né? Ali o povo já está falando, é Rua do Lazer. Nós vamos colocar os brinquedos infláveis, de graça, para todas as crianças. E vai acontecer uma tarde kids. Então, ali vai ter os brinquedos sem custo nenhum para os pais. E as crianças podem aproveitar das 14 até as 18 horas. Então, essa é a nossa programação para esses 2 finais de semana. Parabéns, estaremos acompanhando. E eu agradeço imensamente. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigada.